Olá! Hoje a gente vai desvendar aquela força quase invisível que conecta o nosso mundo. Das mensagens que mandamos até os filmes que assistimos, tudo, absolutamente tudo, depende de uma teia de conexões. E a gente vai explorar essa teia, começando do bem pequenininho até chegar no global. Já parou para pensar como é que o seu relógio, o celular e os fones de ouvido conversam entre si, sem um fio sequer? Parece mágica, né? Mas na verdade, essa é a primeiríssima e menor escada de rede que a gente vai ver. É o nosso ponto de partida. E essa tal mágica tem nome, viu? A gente chama de bolha de rede pessoal, ou, no termo técnico, rede de área pessoal. A famosa PAN. Uma PAN é exatamente o que o nome sugere. É uma rede que permite que os nossos aparelhos se comuniquem no nosso espaço imediato, sabe? No alcance de uma pessoa. É super pessoal, íntimo e, claro, muito, mas muito conveniente. A gente usa as PANs o tempo todo, muitas vezes sem nem se dar conta. A conexão do seu celular com o relógio e os fones de ouvido é um exemplo clássico. Ou então o mouse e o teclado sem fio do computador. A tecnologia por trás disso, que geralmente é o Bluetooth, nasceu justamente para acabar com aquela bagunça de cabos e deixar nossa vida digital mais simples. Agora vamos expandir um pouco essa bolha, saindo do nosso espaço pessoal e indo para um ambiente maior, tipo uma casa inteira ou um escritório. É aqui que entram as redes de área local, as LANs. Bom, uma LAN é basicamente uma rede privada que funciona dentro de um único prédio. E o objetivo dela é super poderoso. Fazer com que computadores e outros dispositivos consigam compartilhar coisas, como uma impressora, por exemplo, e trocar informações de um jeito bem eficiente. E as LANs existem dois tipos principais. A com fio, que usa o cabo Ethernet, e a sem fio, o nosso queridinho Wi-Fi. A escolha entre os dois é sempre um balanço. O cabo Ethernet geralmente entrega mais velocidade e confiabilidade, porque, poxa, ele tem um caminho físico dedicado para os dados. Já o Wi-Fi, que é super prático, compartilha o sinal pelo ar, o que o deixa mais sujeito a interferências. É a eterna briga entre desempenho e conveniência. Olha, essa citação é genial para explicar o papel do ponto de acesso, ou seja, o roteador sem fio na rede Wi-Fi. Ele é tipo a pessoa mais popular da escola, porque todo mundo quer falar com ele. Todos os aparelhos sem fio precisam passar por ele para se comunicar, seja entre si ou com a internet. Ele é o grande centro das atenções. E por falar em Wi-Fi, as redes domésticas de hoje, nossa, são um universo à parte. Elas deixaram de ser só um computador ou dois para virar um ecossistema complexo e, convenhamos, às vezes meio caótico. E os desafios são enormes, viu? Pensa só, a rede tem que ser super fácil de usar, para qualquer pessoa configurar. A segurança é crítica, porque agora tem alarme, câmera, tudo conectado. E tem mais, dezenas de aparelhos de marcas diferentes precisam se entender. E claro, tudo isso com aquela pressão para manter o custo mais baixo possível. É um verdadeiro malabarismo tecnológico. Ok, vamos aumentar essa escala de novo. Já saímos da nossa bolha pessoal, já cobrimos a casa, agora vamos conectar uma cidade inteira. Bem-vindos às redes de área metropolitana, as MANs. E o exemplo mais famoso de uma MAN, que talvez muita gente nem saiba que é uma, é a rede de TV a cabo. É isso mesmo. Aquela infraestrutura toda que foi criada para levar canais de televisão para as casas acabou se tornando algo muito maior, cobrindo uma cidade inteirinha. E essa evolução é bem interessante. Tudo começou como um sistema de antena comunitária só para melhorar o sinal da TV. Aí, nos anos 90, a coisa cresceu e virou um sistema para distribuir canais especializados pela cidade. Hoje, essa mesma rede virou uma via de mão dupla, fornecendo internet de alta velocidade para todo mundo. Agora, o salto é gigantesco. A gente vai para uma escala global, conectando países e até continentes inteiros. Chegamos nas redes de longa distância, as WANs. Uma WAN, como o nome diz, cobre uma área geográfica imensa. E ela é formada por dois componentes principais, os hosts, que são os computadores que a gente usa nas pontas, e a tal da subrede de comunicação. E essa subrede é a espinha dorsal de tudo. Pensa nela como uma coleção gigantesca de cabos e roteadores que faz a conexão acontecer. É importante saber que, nesse contexto, quando a gente fala subrede, estamos falando dessa infraestrutura toda. O termo tem outros significados mais técnicos, mas para entender uma WAN, é só pensar nela como o sistema dos correios, que leva as mensagens entre os computadores. Hoje em dia, um jeito bem comum de se criar uma WAN é usando uma VPN, uma rede privada virtual. Em vez de uma empresa gastar uma fortuna alugando linhas de comunicação, ela pode usar a internet que já existe para criar túneis virtuais e seguros,
conectando escritórios em cidades diferentes, como se eles estivessem um do lado do outro. É uma solução flexível e muito, muito poderosa. Certo. Já vimos redes pessoais, locais, metropolitanas e globais. Mas como é que tudo isso se junta? Como essas peças se encaixam? A resposta está no conceito de interredes. Uma interrede, ou internet com I minúsculo, é a grande cola que une tudo. É, de forma bem simples, uma coleção de redes diferentes que muitas vezes nem falam a mesma língua, mas que são conectadas para trabalharem juntas. E aqui vem o pulo do gato. A internet global, com I maiúsculo, que a gente usa todo santo dia, é o maior e mais perfeito exemplo de uma interrede. É ela que conecta tudo. A sua rede de casa, a rede da empresa, a rede da cidade, tudo num lugar só. Então, para a gente amarrar essa jornada de escala, a gente começou com a PAN, conectando os aparelhos ao nosso redor. Subimos para a LAN, que conecta um prédio. Expandimos para a MAN, conectando uma cidade inteira. Demos o salto para o WAN, que cobre continente, e no final a interrede, que é o que amarra tudo isso junto. Isso tudo nos leva a uma reflexão para o futuro. Com bilhões de novos aparelhos entrando online, de carros a geladeiras, será que as redes que a gente tem hoje vão dar conta do recado? Que novos tipos de rede a gente vai precisar inventar para esse mundo onde absolutamente tudo está conectado? Fica aí a pergunta.